Olá, meus amados irmãos, eu os cumprimento com a graça, com a paz, a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é um imenso prazer estar aqui novamente, juntos, para podermos aprender as Escrituras Sagradas, né? E hoje, meus amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração chama-se Cresça em Intimidade, né? Nós vamos estar aqui hoje vendo alguns versículos, alguns capítulos em que nós vamos estar aprendendo como crescer em intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Meus amados, o texto referência de hoje para o nosso estudo está em Marcos 5, do verso 35 ao 37. Marcos 5, o verso do 35 ao 37 que eu leio. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, somente crê. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Amém. Querido Santo Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor aplique a Tua palavra e que essa palavra possa alcançar o coração de todos aqueles que estão ouvindo. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqui no contexto, o que acontece? Jesus, ele estava indo na casa de Jairo. Jairo, ele era o principal das sinagogas dos fariseus, né, dos judeus daquela época. Eles faziam os cultos deles, né, as reuniões deles em sinagogas, eram ali praças separadas por eles, né, para estar fazendo esses encontros. E Jairo, ele era esse principal deles, né, era o líder deles ali. E Jairo, então, era uma pessoa muito conceituada, né? Tinha conceito demais ali naquela região por ser justamente o líder, ser o principal da sinagoga dos fariseus e do povo judeu. E o que acontece, meus amados? A filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade, ela estava enferma, né? Estava moribunda dentro da sua casa. Então Jairo, como já tinha ouvido falar de Jesus, né? Dos seus milagres, dos seus feitos, Jairo disse assim, eu vou até atrás desse Jesus aí, para pedir para que ele salve a minha filha, né? E Jairo foi ao encontro de Jesus. E quando Jairo encontrou com Jesus, Jairo falou para Jesus: Jesus, minha filha está moribunda em casa, preciso que o Senhor vá e cure e salve ela. E Jesus falou assim: então tá bom, vamos lá. E foi Jesus e uma multidão inteira atrás dele. Só que no meio do caminho, meus amados, tinha uma mulher que estava com um fluxo de sangue, né? E no meio do caminho ela encosta nas vestes de Jesus lá e é curada no meio do caminho. Então, ou seja, Jesus parou para atender também a necessidade dessa mulher, e no meio dessa confusão toda, Jesus parado atendendo essa mulher, todo mundo começou a perguntar. Jesus perguntou: quem que me tocou e tal? Aí a multidão começa a discutir: tá cheio de gente aqui, você tá te perguntando quem que tá te tocando e tal. Jesus fala: não, saiu virtude de mim. Então, ou seja, aí foi a mulher que se revela, né? Fala assim: não fui eu que toquei no mestre e tal. Aí ela é curada. Beleza, só que o que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Esse tempo que Jesus ficou parado, atendendo a necessidade dessa mulher, Jairo também parou com Jesus e a filha dele lá na casa dele doente. Nesse tempo, quando Jesus resolve o problema da mulher e vai dar continuidade até a casa de Jairo, o que acontece? Ele ainda estava falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, de quem disseram: a tua filha está morta. Ou seja, veio alguns mensageiros lá da sinagoga da casa de Jairo e falou assim: não precisa de incomodar o mestre mais não, porque sua filha morreu. Ou seja, demorou demais, né? Você ficou aí, Jesus parou, foi atender outras pessoas, agora ela já morreu, não precisa mais de você incomodar Jesus. Só que Jairo, ele tinha fé em Jesus, e Jesus sabia disso, e Jesus falou: somente crê. O que Jesus fala aqui no verso 36? Não temas, crê somente. Só que o mais interessante, meus amados, do nosso estudo aqui é o verso 37. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Então, ou seja, meus amados, Jesus ele está indo na casa de uma pessoa conceituada realizar um milagre, porque a menina já estava morta. Porque quando Jesus chega lá, o pessoal já está fazendo até o funeral da menina, né? E Jesus vai entrar dentro do quarto. Quando ele vai entrar dentro do quarto, ele não deixa que ninguém entre, ninguém da multidão. E são 12 discípulos. Não são só Pedro, Tiago e João, são 12 discípulos, mas ele chama Pedro, Tiago e João para entrar para dentro do quarto, para ressuscitar a filha de Jairo. Então, ou seja, meus amados, provavelmente ali, Pedro, Tiago e João, a gente vê que eram os discípulos mais íntimos de Jesus, que tinha mais intimidade com o mestre. Pedro era geralmente aquele cara mais explosivo, né? Não, Jesus, eu morro com você, aonde o Senhor for, eu vou, né? Pedro é aquele camarada que pega a espada, né? Que defende mesmo Jesus. Então, ou seja, ele era como se fosse ali um general de Cristo, né? Dos discípulos. E João era o discípulo amado de Cristo, né? Era aquele que dormia aos seios de Jesus, né? Provavelmente João ali ouvia Jesus pregar a noite inteira, né? Porque ele dormia no seio de Jesus, a Bíblia fala, né? Então João era um cara muito sábio, né? Tanto que Deus deu para João a revelação do Apocalipse, né? E Tiago, como era irmão de João, provavelmente também tudo aquilo que Jesus passava para João passava para Tiago. Então também estava sempre presente ali nos grandes feitos de Cristo, meus amados. Então aqui a gente viu um milagre e a importância da gente ter intimidade com Jesus, porque Jesus, ele nos chama para ver as grandes coisas nas nossas vidas, né? E Pedro, Tiago e João foram escolhidos nesse momento para ver o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Amém, meus amados? Nós vamos estar vendo aí mais algumas passagens em que Pedro, Tiago e João é também chamado por Jesus para estar vendo, né, essas grandes coisas que aconteceram na vida de Jesus. O nosso próximo texto, meus amados, está em Mateus 17, do verso 1 ao 5. Aquele que quiser estar acompanhando em casa com sua Bíblia, Mateus 17, do verso 1 ao 5, é referente à transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha para vocês verem, meus amados, a transfiguração. Jesus ele estava ali com seus discípulos antes, porque Jesus estava pregando para todos os outros discípulos, para todos os discípulos dele, dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, ou seja, Jesus ali ele estava passando ali uma pregação para todos os seus discípulos. Só que quando ele vai se transfigurar, quem que ele chama? E levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Meus amados, ele simplesmente fala assim: eu vou mostrar para Pedro, Tiago e João a minha glória, a glória de meu Pai, eu glorificado, Jesus o Cristo glorificado. Jesus ele mostra para eles ali uma visão do Cristo glorificado, né? Então ele leva Pedro, Tiago e João, e o próprio Deus testifica nesse momento, né, para Pedro, Tiago e João, de que Jesus é o Filho de Deus, porque o que fala no verso 5, no final? Fala assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, ou seja, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte para se transfigurar perante eles e para que o próprio Deus testificasse para eles de que Jesus era o Cristo que teria que vir na terra, né, meus amados? Então, nós temos aí o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Quem que participou? Pedro, Tiago e João. Temos a transfiguração no monte, onde Jesus se mostra glorificado. E
e se apresenta também como Deus, mostrando para eles que é o Filho de Deus. Então, quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. Agora, meus amados, nós vamos ver aí mais uma passagem em que Jesus chama Pedro e Tiago e João para participar dos seus feitos. Está em Marcos 14, verso do 32 ao 35. Marcos 14, do verso 32 ao verso 35. É Jesus no Getsêmani, meus amados. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Meus amados, olha o que está acontecendo aqui. Jesus, ele está prestes a morrer, né, a ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes da lei, e fala: eu vou orar. Então o que Jesus fala? Ele leva todos os discípulos até o monte. Só que quando chega lá, ele separa: e tomou consigo, verso 33, Pedro, Tiago e João. Então ele leva em particular Pedro e Tiago e João e começa a falar para eles, fala: eu estou muito angustiado, a minha alma está profundamente abatida até a morte. Então, ou seja, Jesus ele estava ali sentindo dor, porque Jesus era carne, meus amados, era igual a gente. Ele se fez carne por nós, por amor de nós, ele provou tudo que a gente prova hoje. Então, ou seja, ele estava ali desabafando com os discípulos, né? Mesmo depois dele ter voltado, os caras estavam ali dormindo e tudo, e Jesus fala com eles: vocês não podem vigiar uma hora, tal. O que acontece? O que é interessante aqui é que novamente Jesus chama Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram os 3 discípulos, meus amados, mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E a gente trazendo para o nosso dia de hoje aqui, meus amados, o quanto é bom ser íntimo de Jesus. É maravilhoso a gente ter intimidade com Cristo, né? É maravilhoso a gente não conhecer também só as escrituras, só os versículos da Bíblia, mas conhecer aquele que criou os versículos, aquele que é o dono de todas as coisas, a Deus, a Jesus, o nosso Cristo, né? Para a gente estar finalizando aqui o nosso estudo, meus amados, nós vamos ao Salmo 23, para que a gente possa entender a conclusão do nosso estudo. Salmo 23, no verso 6. Vamos abrir aqui. Salmo 23, o versículo de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Olha para vocês verem, meus amados, o que o salmista diz. O salmista se preocupa tanto com o amor que ele tem a Deus, o amor que ele tem a Jesus, que no verso 6 ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ou seja, ele está dizendo que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus estará com ele todos os dias da vida dele. E o que ele diz que eu acho mais interessante? E habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Meus amados, habitar, o que é habitar? Habitar é morar, né? Vamos trazer aqui para o dia de hoje, quando a gente vai na casa de uma pessoa, a gente tem que ter intimidade com essa pessoa, vocês não concordam? Agora, habitar, morar na casa dessa pessoa, a gente tem que ter muito mais que intimidade com essa pessoa tem que ser para nós mais do que um irmão, mais do que um pai, ou mais do que um amigo. E o salmista tinha tanta intimidade com Deus, com Jesus, que ele fala: habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Então olha para vocês verem, meus amados, o prazer do salmista em habitar na casa do Senhor. Isso é intimidade, meus amados. Certa vez, irmãos, existe uma história que estavam reunidos em uma orquestra. Aí, quando acabou a orquestra ali, um jovem foi e levantou a mão e pediu para recitar o Salmo 23, né?
Aí foi o pessoal da orquestra assim, foi e falou: ah, tá bom, pode recitar. O jovem recitou o Salmo 23. Quando esse jovem acabou de recitar o Salmo 23, todo mundo da orquestra levantou, bateu palma, aplaudiu, bravo, muito bom, tudo. Aí um ancião foi e levantou o dedo. Quando esse ancião levantou o dedo, esse ancião disse para o pessoal da orquestra: deixa que eu também recite o Salmo 23. E o pessoal ficou sem entender, né? Falou: uai, o cara acabou de recitar, mas já que a gente deixou ele recitar, vamos também deixar esse ancião. E deram a palavra para o ancião também do Salmo 23. Meus amados, quando esse ancião recita o Salmo 23 naquela orquestra, a hora que ele acabou de recitar, todo mundo da orquestra estava chorando, de cabeça baixa, chorando. E um outro jovem perguntou para um outro ancião que estava nessa orquestra: por que o primeiro jovem, quando recitou o Salmo 23, todo mundo estava aplaudindo, rindo, feliz, se levantou para aplaudir? E por que quando o ancião recitou o mesmo Salmo 23, todo mundo estava de cabeça baixa e chorando? E esse ancião respondeu para o jovem: é porque o primeiro jovem que recitou o Salmo 23, ele só conhecia a palavra do Salmo 23, mas o ancião que recitou o Salmo 23 pela segunda vez, ele conhecia a palavra do Salmo 23 e conhecia quem criou o Salmo 23. Olha para vocês verem, meus amados. O primeiro só sabia ler, o segundo sabia ler e explicar, porque conhecia e andava com quem criou. Então, meus amados, é necessário que a gente conheça as Escrituras. É maravilhoso conhecer as Escrituras, mas é necessário que a gente ande com aquele que criou as Escrituras. Amém, meus amados? Eu espero que essa palavra esteja sendo eficaz ao coração dos amados irmãos e que cada um possa aí reconhecer e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas e possa ter intimidade com Jesus, porque o que Jesus quer é intimidade. Jesus, ele quer o conhecimento da palavra, sim, mas Jesus também quer as nossas atitudes, quer o nosso coração, quer que nós tenhamos intimidade com ele. E o principal para a gente ter intimidade com Jesus, meus amados, é a oração. Jesus, todas as vezes que ele fazia algum milagre, ele sempre dava graças a Deus, ele sempre orava a Deus. Quando ele estava triste, ele ia orar a Deus, porque Jesus é íntimo de Deus, meus amados. E nós, para sermos íntimos de Deus, temos primeiro que ser íntimos de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta rica e maravilhosa palavra que o Senhor tem nos dito, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ensina, Deus, a sermos íntimos com o Senhor, assim como Pedro, Tiago e João, assim como o salmista que guarda a sua palavra, Pai, mas também reconhece aonde quer morar, Deus, na tua casa, por longos os dias, Pai. Que possamos habitar na casa do Senhor, Deus, porque quem habita na casa de alguém é porque tem intimidade, Deus. Que o Senhor, Pai, possa se transfigurar perante nós, Deus, que possamos ver a tua glória, Pai, mas também que possamos, Deus, ser pessoas melhores uns com os outros, que possamos amar mais, Deus, uns aos outros e que possamos, Deus, ter a bondade da tua graça, Deus, e o teu Espírito Santo em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Pai. Que possamos aprender a melhorar, meu Deus, a cada dia. E que no nome de Jesus, Deus, nos motive a orar mais, Deus. Nos motive, Deus, a ter mais prazer na oração, Pai. Que é ali dentro do nosso quarto, Deus, no íntimo, Deus, com o Senhor, é que o Senhor se revela para nós, Pai. Ao Senhor eu oro, meu Deus amado, o louvo e o engrandeço, Pai, e que essa palavra vá de encontro, Deus, àquele que necessita, Pai, de ter intimidade com o Senhor. E aquele que não te conhece, Deus, venha te conhecer, Deus, para que também proclame as tuas maravilhas, Pai. É o que eu oro, o louvo e o engrandeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.